Vila histórica de Paranapiacaba, aproximadamente 44 quilômetros de São Paulo. Dá uma olhada no ambiente, casas, pessoas, mata. Um pouco mais atrás, depois da mata, o mar. E tudo isso criado, gerado pela palavra de Deus. Isso aqui é bênção, as pessoas estão ainda vivendo, as pessoas estão desfrutando daquilo que tem Deus dado. E este é um lugar, com certeza, devido a tanta história e devido a tanta graça e favor de Deus, para que a palavra do Senhor ela seja mencionada. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo convocando o seu discípulo Timóteo a um estilo de vida diferenciado. Paulo chamando Timóteo primeiro para ser exemplo. O que Paulo estava querendo de Timóteo é que antes de qualquer coisa você tem que ser exemplo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo não estava querendo que Timóteo fosse um exemplo somente na pregação da palavra. Nós podemos pregar o Evangelho de Cristo também sem palavras. Algumas pessoas pensam que o Evangelho vai ser pregado somente com as nossas palavras, com o anúncio das Escrituras, mas não. Nosso testemunho como cristão, ele prega e prega bem. E mais, ele ainda fica arraigado. As pessoas vão olhar para o nosso testemunho, sim, e é claro também para as palavras que nós proferirmos, mas diante disso fica essa informação, que nós podemos pregar sem palavra, e nisto nós temos que ser exemplo. A nossa vida ela tem que fazer jus ao nosso nome e à nossa categoria de cristãos. Se as nossas ações e atitudes elas não estiverem de acordo com aquilo que Deus ele quer e requer, o nosso testemunho verbal também ele cai por terra. Nós precisamos das duas coisas. A pregação do Evangelho, que é a ministração da palavra para a vida das pessoas, mas também nós temos que pregar com as nossas ações, com o nosso testemunho, com a nossa caminhada de fé na face da terra, onde as pessoas vão olhar para nós e ver a diferença, porque elas precisam ver a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eu vejo essa distinção e essa diferença na vida do profeta Eliseu. Segundo Reis 4:8 a seguir diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Observa que esta mulher estava olhando, analisando os passos do profeta Eliseu. E qual a informação que lhe chega? O que é que ela deduz? Este não é simplesmente um homem, mas ele é um santo homem de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando nós andamos em conformidade com a palavra de Deus e vivemos de acordo com aquilo que Deus ele quer das nossas vidas, as pessoas vão ver a diferença? É claro que vão. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão andando de acordo com o príncipe deste século presente, com o dominador deste século, e elas estão fazendo a vontade dele, a vontade da carne. Mas aquele que é de Deus e que sabe que o seu testemunho prega e precisa pregar, ele anda diferenciado. Esta mulher estava observando a vida de Eliseu, e quantas pessoas não estão nos observando? Seja dentro da nossa própria casa, seja no nosso trabalho, na escola, na comunidade onde nós vivemos e moramos, por onde quer que pisamos a planta dos nossos pés, as pessoas estão nos observando. Lembro-me que um certo dia, uma determinada pessoa, olhando para a minha forma de caminhar, ela me chama e pergunta se eu era cristão. E é lógico, a gente vai ali dar um testemunho, mas eu não abri a boca para verbalizar nenhuma palavra. Como é que aquela pessoa ela veio a ter esse entendimento
que eu era um cristão. Simplesmente andando, ela estava observando a minha forma de andar. E ela então teve a seguinte reflexão, veio à mente dela, aos pensamentos dela. Ele é uma pessoa diferente, e ela me chamou, e ali fomos conversar e damos aí sim um testemunho verbal de Cristo mediante as Escrituras, mediante a palavra. O nosso testemunho pessoal, a nossa forma de andar e caminhar na face da terra precisa também ser uma forma de pregarmos o Evangelho para as pessoas. E com certeza as pessoas vão nos chamar, vão inquirir de nós qual é a nossa fé, qual é o nosso Senhor, qual é a nossa doutrina, qual é a nossa conduta, e nós vamos expor sim, verbalmente para essas pessoas, a palavra de Deus, e Deus, é lógico, vai fazer a obra. Mas observa, uma pessoa somente por me ver caminhando, ela observou que em mim havia algo diferente. E isso tem que nos chamar a atenção, tem que nos fazer refletir um pouco, e que nós devemos verdadeiramente andar em conformidade com a vontade de Deus, e as pessoas precisam ver nas nossas ações e atitudes que somos diferenciados. O profeta Daniel nos dá um exemplo muito claro disso, com a sua conduta de vida e mais. Qual é a localização de Daniel? Depois de um tempo, é lógico, Daniel é deportado, aliás, é levado para Babilônia. Daniel, no capítulo 1, escolhe não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel era diferenciado. Mas observa o capítulo 6, a partir do versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Em Daniel, na pessoa de Daniel, no interior de Daniel, havia um espírito excelente. Daniel, ele fazia a diferença por onde ele passava, aonde ele chegava, a sua conduta era diferenciada. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Esta é a conduta que Paulo está pedindo para Timóteo, que a palavra de Deus, ela pede para nós, que façamos a diferença. Mas o contexto da onde está agora Daniel, aqui no capítulo 6, é um contexto totalmente diferente. Ele não está em Judá, Jerusalém, ele não está nos termos de Israel, ele está em um lugar totalmente diferenciado, uma cultura pagã, pessoas pagãs, pessoas que não serviam a Deus, mas o espírito de Daniel era de excelência, ele era fiel, não se achava culpa, nem erro, nem dano, nem engano em Daniel. Então Daniel, ele fazia a diferença. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Esses homens, eles entenderam uma coisa, a conduta de Daniel é impecável. Ele verdadeiramente dá um bom exemplo, um bom testemunho. Daniel pregava sem palavras também. Quando precisava verbalizar, é lógico, Daniel verbalizava porque era profeta de Deus, mas quando não, o testemunho pessoal de Daniel, assim como de Eliseu, pregava. O texto é muito claro quando diz, Daniel, ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos fazer uma análise, uma introspectiva nas nossas vidas, se o nosso testemunho também está pregando. Porque o próprio Cristo, ele quando nos chama para o seu evangelho, para andarmos com ele, é claro que ele nos chama para fazer a diferença. Mateus capítulo 5, versículos 13 a seguir. Olha o que o Senhor Jesus ele espera e ele requer dos seus discípulos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O versículo 16 é um versículo chave para nós cristãos.
A nossa luz, a luz de Cristo que está em nós, é lógico, ela precisa resplandecer, ela precisa sair de dentro de nós. De que forma? Através do nosso testemunho, através da nossa conduta, através da nossa caminhada. É dessa forma que as pessoas, elas vão também ver Deus nas nossas vidas. É também através das nossas ações, do nosso comportamento, que as pessoas vão ver Cristo Jesus nas nossas vidas. Então nós vamos anunciar Jesus para as pessoas. De que forma? Com esta conduta. Uma vida ilibada, uma vida onde a luz de Deus está dentro de nós e ela está resplandecendo, guiando as pessoas que estão em trevas, nas trevas do pecado, nas transgressões, fazendo a vontade da carne, fazendo as concupiscências da carne. Nós precisamos sim pensar um pouquinho o que Jesus disse: assim resplandeça, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não é que a boa obra nos salva, nós somos salvos para realizar boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso, e que Deus ele venha nos abençoar e nos dar graça para, através do nosso testemunho, nosso comportamento, vidas sejam alcançadas e o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe com esta palavra, seja você também um exemplo e pregue sem palavras, porque o teu testemunho ele pode ser uma das melhores pregações para que as pessoas se acheguem a Cristo. Pense nisso, reflita nisto, Deus te abençoe.